Hoje eu vou te ensinar como analisar um indicador financeiro que pode salvar a sua empresa e que pouquíssimos empresários aí no Brasil sequer sabem da existência desse indicador. E agora, eu estou aqui na frente do General Electric Building, esse prédio histórico aqui de Nova York, onde, entre outras muitas empresas, fica o escritório americano da Petrobras, uma empresa que vem sofrendo de má gestão há muito tempo, como todos nós sabemos, infelizmente. E um dos fenômenos que ocorreu aqui e que acomete tantas outras empresas com problemas de administração é o chamado Scissors Effect. Esse conceito, que em português a gente chama de efeito tesoura, olha o desenho aqui no meu dedo, nos meus dois dedos, ele foi percebido por um dos maiores teóricos da administração, o Michel Fleurier, que tem inclusive vários livros sobre finanças, principalmente sobre capital de giro. E é sobre isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Bom, de uma forma bem simplificada, o efeito tesoura acontece quando o capital de giro da empresa passa a ser menor do que o valor que ela está investindo na sua operação. Ela começa a ter uma operação deficitária. Como consultor, eu ouvi tantas e tantas vezes de empresários que o problema é a falta de capital de giro, é o fluxo de caixa. E sabe o que eu sempre respondo? Que o problema é de gestão e não de falta de capital de giro e também não de fluxo de caixa. E o efeito tesoura, ele é quase unânime nesses casos. Mas como que ele surge? São muitas as situações típicas desse fenômeno. Primeiro, por exemplo, um crescimento de vendas muito rápido, talvez até inesperado. Ou quando, por qualquer motivo, a margem de lucro fica menor. Ou ainda quando o lucro é distribuído aos acionistas de forma exagerada. Ou mesmo fatores externos, como, por exemplo, uma inflação não prevista, ou uma diminuição nas vendas, ou uma mudança na alíquota associada a prazos mais dilatados. Opa, vamos esperar a buzina baixar. Prazos mais dilatados, por exemplo, de pagamentos, sem a correção do custo disso para o cliente final. Em todos esses casos, a mecânica é sempre a mesma. No caso da Petrobras, que fica nesse prédio aqui atrás, eu já falei isso, além da queda no preço do petróleo, houve o custo pesado da extração do pré-sal. E esses fatores, eles perturbaram o caixa da empresa. E ainda sob o efeito tesoura, eu não quero ficar falando muito nomes técnicos aqui, então eu vou ser bem direto. São dois movimentos que acontecem. Primeiro, o chamado NCG, que é a necessidade de capital de giro cresce, ao mesmo tempo em que o CDG, que é o capital de giro real, diminui. E aí faz esse desenho aqui da tesoura, por isso chama efeito tesoura. É bom você sempre lembrar dessa figura, ela vai te ajudar, tá? Quando um diminui e o outro cresce. Nisso você está vivendo o efeito tesoura. Na prática, é você não ter dinheiro suficiente para pagar as demandas de funcionários, de fornecedores, de contratados. Isso é muito sério mesmo. Então, a crise começa quando essas duas linhas se encontram. E a diferença entre elas, o saldo de tesouraria, passa a ser menor que zero. É quando começa aquele cobertor de pobre, sabe? Descobre de um lugar para cobrir o outro. É o maior pesadelo de um gestor. E qual que é a solução? Bom, tecnicamente, o lucro retido deveria ser suficiente sempre para poder cobrir os custos. Isso no caso de uma empresa saudável. Agora, quando ele não é, existem outras possibilidades, como, por exemplo, você realizar empréstimos, você fazer uma diminuição na entrega dos dividendos, você cortar os gastos. E lembrando que custo numa empresa é que nem unha, tem que cortar toda semana. E o problema é que, muitas vezes, o problema é percebido quando a diferença entre o capital de giro e a necessidade líquida
de capital de giro está muito acentuada. Por isso que eu sempre bato na mesma tecla. Nós precisamos seguir religiosamente alguns indicadores financeiros, como esses que compõem o efeito tesoura, por exemplo. Quando isso se torna um hábito, você nota as tendências antes delas se concretizarem e o conserto fica bem mais fácil. Então lembre-se, problemas de capital de giro, como o efeito tesoura, não surgem de uma hora para outra e nem são incontroláveis. Muito pelo contrário, com uma administração eficiente, baseada em fórmulas de gestão e indicadores financeiros, a probabilidade deles acontecerem é bem menor. Dá uma pensada nisso, eu prometo que você não vai se arrepender. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.